E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Então, rapaziada, hoje temos mais um vídeo de análise de jogos do Brasileirão 2020. E a partida que vamos analisar hoje é o clássico entre Fluminense e Flamengo, o jogo que aconteceu ontem no Maracanã, no qual o Fluminense saiu derrotado por 2-1. E mais uma vez, mais uma péssima atuação do Fluminense, mais um péssimo jogo da equipe tricolor, que acabou perdendo para o Flamengo sem o Flamengo fazer lá uma grande partida. O Flamengo jogou pro gasto e acabou vencendo do Fluminense. Separei os melhores momentos dessa partida, algumas polêmicas também que tivemos ao decorrer do jogo, com o pedido aí de camisa do Calegari pro Arrascaeta, como se ele fosse um ídolo do Calegari e tudo mais. Então eu separei tudo aqui pra gente assistir junto e fazer uma análise. Então deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, que é muito importante, cara. Segue lá no Insta, @malfrãoFC. E agora sim, bora pra análise aí de Fluminense versus Flamengo. Aí, galera, Fluminense versus Flamengo, jogo no Maracanã, jogo no qual o Fluminense tinha o mando de campo. O Fluminense, seu primeiro jogo sem o Evanilson, jogando sem um centroavante fixo. Como vocês estão vendo aí na escalação do Odair Helma, a ideia dele era colocar o Nenê como falso 9, que voltava como meia na hora do jogo para armar e deixar os dois pontas com mais liberdade para fechar dentro da área e finalizar as jogadas. Essa era a ideia do Odair Helma, parecido mais ou menos com o que faz o Roberto Firmino no Liverpool. Era para o Nenê ter feito ontem, mas não foi isso que aconteceu. 1 minuto de jogo, o Flamengo já pediu o pênalti ali do Lucas Claro, mas o árbitro de vídeo analisou e não foi. Aos 7 minutos, primeiro gol do Flamengo, Felipe Luiz. Calegari perdeu pro Arrascaeta na bola aérea. Muriel fez ali a defesa, a bola sobrou pro Felipe Luiz. Olha lá, Muriel fez a primeira defesa, Pacheco dormiu no rebote e o Felipe Luiz fez o gol pro Flamengo. Apareceu muito bem ali dentro da área, como se fosse um centroavante. Aí foi um pedido de pênalti do Fluminense com o Wellington Silva. Não tivemos mais VTs daquele lance para analisar. Depois do gol do Flamengo, o Fluminense até tentou criar algumas jogadas, mas tudo jogadas individuais, nada treinado, pelo menos foi o que pareceu. Aos 30, o Flamengo teve essa chance com o Gabigol. O Flamengo, quando ia para o campo de ataque, conseguia criar jogadas com muita facilidade. A marcação do Fluminense muito espaçada, uma marcação que não era pressão nem no campo defensivo, então o Flamengo tinha qualidade e tinha espaço para criar. E aí o segundo gol aos 33, bola sobrou para o Gabigol, mais ou menos na mesma altura que tinha sobrado para o Felipe Luiz, e ele também guardou, cara. Goleiro no chão, Muriel saiu do gol ali. Não vou falar que ele saiu mal, porque ele socou a bola pro lado, só não tinha ninguém ali para pegar o rebote. E o Gabigol continuou fazendo gol, né, cara? Teve esse chute do Everton Ribeiro, que o Muriel bateu roupa. O Muriel parece sem ritmo de jogo. Alguns lances que dava para ele ter encaixado, que dava para ele ter feito coisa melhor, mas eu não vou atribuir a derrota do Fluminense na conta dele não, galera. No segundo tempo, o Odair Helma colocou o Fred como centroavante, colocou o Nenê na ponta. Teve esse gol impedido do Flamengo. O Isla estava impedido, Maurício Isla impedido. Rolou pro Everton Ribeiro, que faria o terceiro pro Flamengo. Olha aí só, cara. 3 jogadores do Fluminense contra 4 do Flamengo. É que o Arrascaeta finalizou mal esse lance, mas a impressão que dava durante todo o segundo tempo era que era mais fácil o Flamengo fazer o terceiro gol, como vocês estão vendo, só tá tendo ataques do Flamengo, do que o do Fluminense fazer o seu primeiro gol na partida e reagir. O Fluminense parecia um time sem força alguma, sem fôlego para encarar o Flamengo. Aí a jogada do Michael aos 45 minutos fez um salseiro para cima da zaga do Fluminense. Driblar o Egídio é muito fácil. E o gol do Digão, um gol de honra do Fluminense, quando o time já não estava tão esperançoso que poderia empatar a partida. Na bola aérea, Digão descontou pro Fluminense, cara. E foi isso, rapaziada. Agora eu vou trazer a minha análise da partida e vamos começar falando sobre o Fluminense do Odair Helma. Mais uma vez o Fluminense veio num esquema de jogo ali para se defender, mas ao mesmo tempo que o Fluminense veio para se defender, errou ao ter colocado o Nenê como centroavante, o Odair Helma, porque se ele quer se defender e quer jogar nos contra-ataques, o Nenê não pode ser o jogador para puxar contra-ataques do Fluminense. Primeiro que ele é lento, segundo que o Nenê é um jogador que pisa na bola e atrasa todas as jogadas. Ele pisa na bola, se joga muito no chão, pede muitas faltas. Ele sempre opta por conseguir faltinhas no meio de campo do que criar uma jogada de contra-ataque rápido, uma enfiada de bola. Há muito
muito tempo você não vê o Nenê sendo aquele garçom que ele veio para ser no Fluminense. Além de tudo mais, no jogo, que era pro Nenê flutuar ali atrás dos volantes do Flamengo entre a zaga, o Nenê ficou mais encostado na ponta esquerda e ele não tem velocidade alguma para ser ponta, então foi um jogador nulo o primeiro tempo todo. O Wellington Silva era o único jogador do Fluminense que estava tentando algo diferente, como já foi contra o São Paulo, só que dessa vez ele não conseguiu marcar o gol, e o Fernando Pacheco apagado demais na partida. Senti muita falta do Fernando Pacheco, um jogador para impor velocidade para cima do Felipe Luiz. Claro que eu não vou jogar a responsabilidade toda para cima dos jogadores, porque quando o Fernando Pacheco pegava uma bola não tinha aproximação no time do Fluminense, o time estava jogando muito espaçado no campo de ataque, não tinha aproximação do meio de campo com o ataque do Fluminense, então com essa movimentação ficava muito complicado do time trabalhar a bola e criar chances de gol. Mais uma vez, o Michel Araújo sendo totalmente sacrificado, um dos únicos jogadores do Fluminense junto com o Dodi que corre o jogo todo. Você pode falar, mano, o Michel Araújo tentou vários chutes, errou vários chutes, mas uma coisa você não pode falar é que ele não tem vontade de vencer a partida. Ele corre o jogo todo, marca o tempo todo, é um jogador que se doa o tempo todo pro time do Fluminense e que tem uma certa habilidade, mas as jogadas acabam não fluindo porque os jogadores não se aproximam dele para criar tabelas, situações de gols. Então o Michel Araújo estava tentando resolver tudo sozinho. Você vê que ele era um jogador que estava insatisfeito com a derrota, que estava tentando fazer algo diferente dentro de campo. O Dodi é a mesma coisa, só que é um jogador mais de marcação, um jogador que correu atrás do time todo do Flamengo, era praticamente ele sozinho para fazer a marcação, já que o Yuri é um jogador mais pesado, é um jogador que não consegue acompanhar a pegada mais no meio de campo. E o que fez o Odair Hellmann no segundo tempo? Ele adiantou o Yuri para jogar praticamente como meia de criação, algo que ninguém entendeu. O Yuri jogava como meia de criação na fase ofensiva do Fluminense e na fase defensiva ele se tornava um segundo volante para jogar alinhado com o Dodi. Isso quando o Fluminense não marcava pressão, porque quando o Fluminense marcava pressão, o Yuri era o jogador que ia ajudar o Fred a pressionar no campo de ataque, realmente como se fosse um meia de criação. E isso acabou não dando certo, o Fluminense continuou mal na segunda etapa, o Fred tentava criar algumas jogadas, só que, como eu falei, não tinha aproximação. O Fred pegava a bola, demorava 30 segundos para alguém se aproximar dele e ele criar uma tabela, algo do tipo. O Fred não é mais um jogador de velocidade, ainda mais com o Nenê na ponta, aí que as jogadas não iam sair mesmo, cara. Por mais que o Felipe Luiz seja um jogador que já tem uma idade também avançada, o Felipe Luiz ainda é um cara que tem mais pique do que o Nenê para correr, é um jogador que é acostumado a fazer isso. Foi lateral a carreira dele toda, e o Nenê praticamente a sua carreira toda jogou como meia central, uma função que ele não precisa ficar indo e voltando o tempo todo, então o Nenê não está acostumado com essa pegada de ser ponta. Foi um erro do Odair Hellmann, que demorou praticamente uns 30 minutos para colocar o Luiz Henrique, e aí sim que o Fluminense conseguiu ficar mais oxigenado, conseguiu criar mais jogadas pelas pontas, jogadas de mais perigo pro Flamengo. Esse Luiz Henrique é um garoto promissor, um garoto que tem futuro e que vem mostrando que merece vaga no time titular. Ele foi o melhor ponta do Fluminense nesse jogo, foi melhor que o Fernando Pacheco e foi melhor que o Nenê. E se era para ele jogar com o Yuri como meia central, era mais fácil ele ter colocado o Miguelzinho ou até mesmo o Iago Felipe, jogadores que tem mais qualidade, que tem mais características de fazerem essa função. Inclusive o Miguelzinho sumiu do time do Fluminense, nunca mais entrou, o torcedor nem se lembra mais do Miguelzinho até por isso. É um jogador que sempre é a última opção para entrar durante as partidas. Para vocês terem noção, o Odair Hellmann prefere colocar Caio Paulista, Felipe Cardoso do que optar pelo Miguelzinho, que foi um jogador que apareceu muito bem no início do ano e que também ali no finalzinho do ano passado, na reta final, estava jogando bem, que do nada sumiu. E depois o Mário Bittencourt tem a cara de pau de falar que o Odair Hellmann gosta de trabalhar com jogadores da base. Então eu já não tô mais entendendo nada que tá acontecendo, galera. De verdade, mais um péssimo jogo do Fluminense, mais um péssimo jogo do time treinado pelo Odair Hellmann, que ficou dependente de uma bola parada, de um gol do Digão, para disfarçar pro torcedor que tinha feito um bom segundo tempo. Não, o Fluminense não fez um bom segundo tempo. Se o Flamengo fizesse um pouquinho mais de força, aproveitasse um pouquinho melhor as suas oportunidades, que tinha toda hora com jogadores no mano a mano, o Flamengo poderia ter feito 3, 4 gols no Fluminense facilmente. E em relação agora ao time do Flamengo, o time vem crescendo. Uma das características que eu tenho gostado bastante no time do Domenech Torrent é que ali nos primeiros 15 minutos da partida o time joga com muita intensidade e consegue fazer gols. Já tinha sido assim contra o Bahia, quando o Flamengo fez 2 gols nos primeiros 15 minutos da partida. Já foi assim contra o Fortaleza, aquele gol do Everton Ribeiro também foi nos 15 primeiros minutos da partida. O Flamengo sempre com muita intensidade, encurralando o adversário. E agora também fez contra o Fluminense com o Felipe Luiz. Então isso é muito importante, o time sair na frente, conseguir
conseguir fazer o Flamengo abrir o placar nos primeiros 15 minutos, para depois o time ter tranquilidade para tocar a bola no meio de campo, cadenciar o jogo, porque o Flamengo é um time que tem muita qualidade ali no setor de criação, no setor de meio de campo. O Thiago Maia fez uma grande partida, o Gerson perdeu algumas bolas, mas também jogou bem. A Arrascaeta fez um bom jogo, o Everton Ribeiro fez um bom jogo, o time do Flamengo jogou bem, mas também não foi aquele futebol tão vistoso como a gente estava acostumado a ver dos times do Jorge Jesus. O torcedor do Flamengo tem que colocar uma coisa na cabeça: aquele time do Jorge Jesus nunca mais vai existir. Agora é o time do Domenech Torrent e que joga dessa maneira no qual o Flamengo está jogando, se aprimorando cada jogo mais. O Flamengo agora já é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, já tá com pontos até para assumir a liderança. Então é isso, cara, estão deixando o Flamengo ganhar vários jogos seguidos e depois vão ficar reclamando. Galera, essa foi minha análise do jogo de hoje. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ah, galera, é uma coisinha que não podia passar em branco: Calegari, a revelação aí do Fluminense, promessa das categorias de base. Ele aos 11 minutos do primeiro tempo tava já pedindo camisa da Arrascaeta. O mesmo Arrascaeta que ganhou dele ali na jogada aérea, ele tava todo sorridente pedindo camisa pro Arrascaeta. Então isso é algo já pro Fluminense ficar atento, porque o Pedro já saiu da base do Fluminense e foi pro Flamengo. Gerson saiu da base do Fluminense e foi pro Flamengo. Aí daqui a pouco é o Calegari e outro e outro. Os jogadores da base do Fluminense não criam os jogadores do Fluminense no atual momento como ídolos, tá ligado? Eles criam jogadores do time do Flamengo como se fossem seus ídolos, jogadores pra admirar. Tudo bem ele pedir a camisa da Arrascaeta quando o jogo tivesse terminado e tudo mais, mas com a bola rolando acabou pegando mal, né, cara? E galera, se vocês curtiram o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou ficando nessa, por hoje é isso. Grande abraço, Francisco. É nóis e fui.